Hoje falaremos de uma das sequências mais aguardadas pelos jogadores de RPG dos anos 90. Falaremos de Fallout 2. Então seja bem-vindo, se acomode-se e senta, que lá vem história. Desenvolvido pela mesma empresa de seu primeiro título, a Black Ice Studio, e publicado pela Interplay Production em 1998 apenas para Windows e Mac, Fallout 2 trouxe avanços significativos em comparação com seu antecessor. Gráficos e ambiente foram aprimorados, oferecendo um mundo mais expansivo e uma cidade maior para ser explorada. A narrativa se aprofundou, apresentando uma história mais elaborada com uma variedade maior de personagens, facções e escolhas morais que influenciam o enredo. A customização de personagens também foi aprofundada, proporcionando aos jogadores mais opções de atributos e habilidades para criar personagens únicos. A interatividade, agora com mais opções de diálogos e interações com NPCs, permitindo múltiplas abordagens para resolver conflitos. Além disso, foram adicionadas novas habilidades e perícias, como armas de arremesso e armas pesadas, e ciência, ampliando as possibilidades do jogo. Melhorias técnicas também foram implementadas, como gráficos e animações mais suaves, aproveitando o avanço tecnológico desde o primeiro jogo. E por fim, expandiu a lore e explorou mais profundamente o universo pós-apocalíptico estabelecido no primeiro jogo, enriquecendo ainda mais a experiência do jogador. Essas melhorias tornaram Fallout 2 uma sequência verdadeiramente notável e um marco no gênero dos RPGs. Novamente com Tim Cain na direção, ele queria agora abordar um novo tema, ou melhor, um novo jeito de contar uma história que acabou não dando certo ou não foi para a versão final. Ele queria que o jogador começasse como um bebê e acompanhar o personagem enquanto ele crescia até a idade adulta, mas devido às limitações técnicas e de tempo, não conseguiram avançar com isso. Mas sua outra ideia, um tanto que engraçada, foi para a versão final, que era, se você colocasse um personagem para ter apenas 1 de inteligência, ele não seria capaz de falar palavras ou frases mais complexas, falando somente no singular, que mais tarde também foi adotado pela Bethesda e incluía nos jogos 3D da franquia no futuro. Uma das novas temáticas que Tim Cain queria abordar no Fallout 2 era a ideia de herança e continuidade. O que é isso? A herança significa que as ações do jogador no primeiro jogo poderiam influenciar o mundo e os eventos do segundo jogo, enquanto que a continuidade seria algo como uma extensão direta do primeiro título, embora algumas dessas ideias tenham sido implementadas de forma limitada devido às restrições de desenvolvimento, e a noção de continuidade e herança permaneceu um tema subjacente em Fallout 2, ainda utilizando o Special, que foi uma ferramenta vital, uma marca registrada na saga Fallout. War never changes. The end of the world occurred pretty much as we'd predicted. Too many humans, not enough space or resources to go around. The details are trivial and pointless. The reasons, as always, purely human ones. The Earth was nearly wiped clean of life. A great cleansing, an atomic spark struck by human hands, quickly raged out of control. Spears of nuclear fire rained from the skies. Continents were swallowed in flames and fell beneath the boiling oceans. Humanity was almost extinguished, their spirits becoming part of the background radiation that blanketed the Earth. A quiet darkness fell across the planet, lasting many years. Few survived the devastation. Some had been fortunate enough to reach safety, taking shelter in great underground vaults. When the great darkness passed, these vaults opened, and their inhabitants emerged to begin their lives again. One of the northern tribes claims they are descended from one such vault. They hold that their founder and ancestor, one known as the Vault Dweller, once saved the world from a great evil. According to their legend, this evil arose in the far south. It corrupted all it touched, twisting men inside, turning them into beasts. Only through the bravery of this Vault Dweller was the evil destroyed. But in so doing, he lost many of his friends and suffered greatly, sacrificing much of himself to save the world. When at last he returned to the home he had fought so hard to protect, he was cast out, exiled. In confronting that which they feared, he had become something else in their eyes, and no longer their champion. Forsaken by his people, he strode into the wasteland,
He traveled far to the north until he came to the Great Canyons. There he founded a small village, Arroyo, where he lived out the rest of his years. And so, for a generation since its founding, Arroyo has lived in peace, its canyons sheltering it from the outside world. It is home. Your home. But the scars left by the war have not yet healed, and the Earth has not forgotten. A história começa em 2241, 164 anos após a Grande Guerra devastar o planeta inteiro. As terras áridas, conhecidas como os Ermos, estavam repletas de perigo, desde mutantes até criaturas hostis, facções em conflitos e vestígios tecnológicos do mundo antigo. Em Fallout 2, os jogadores assumem o papel do descendente do Vault Dweller, o herói do primeiro jogo, que deixou um legado duradouro após derrotar o exército do The Master e salvar a Califórnia. O protagonista, conhecido como O Escolhido, nasceu na pequena comunidade tribal de Arroyo, que prosperou sob a liderança do Vault Dweller. Se você está boiando e não está entendendo o que eu estou tentando dizer, tem um card de um vídeo aqui em cima na direita que eu falo da história de Fallout 1, mas resumidamente, após os eventos do primeiro jogo, de acordo com o princípio do primeiro final do jogo, o Dweller salva o Vault 13 e vai embora procurando um novo local para viver, já que o descontentamento com as políticas do Overseer e o desejo de explorar o mundo exterior e também encontrar um novo propósito de vida fizeram o Dweller deixar o Vault 13 a alguns outros membros, criando assim uma comunidade em Arroyo. O Escolhido é chamado pela anciã de Arroyo e clama sua ajuda. Come in, Chosen One. There are things you must know. The village is dying. The signs are everywhere. Withering crops. Dying Brahmin. Sick children. There is hope, however. A slim hope that few know of. The old discs speak of an item called the Garden of Eden Creation Kit. It is said it can bring life to the wasteland. This will be your quest, if you prove yourself worthy. For that proof, you must first journey to the Temple of Trials. If you survive, come back to me. We will talk more. Our life is in your hands, Chosen One. Prove yourself. Find the Gek. Be our salvation. Após ouvir isso, o Escolhido parte para o templo para testar suas habilidades. Esse templo é basicamente um tutorial para ver se você está apto às mecânicas do jogo e entendê-las melhor. Depois de um combate contra um tribal e vencê-lo, percebe que está apto a continuar sua jornada. Ao voltar a Arroyo por exploração e falar com a anciã, ela diz para você partir para Clemet e procurar o Vic. Mas quem será esse Vic? Enquanto está em Arroyo, você pode pegar ou interagir com qualquer coisa por lá. Continuando sua jornada, o Escolhido parte para encontrar o Geek e salvar as terras em Arroyo. Chegando na cidade de Clemet, uma pequena cidade agrícola que serve como ponto de encontro para caçadores e comerciantes, a cidade tem problema com geckos, criaturas perigosas que atacam os moradores e sofrem com a presença dos Rustlers, um grupo de bandidos. Em Clemet, o Escolhido ajuda a cidade com o conflito dos Rustlers e você tem um jeito diferente de resolver essa situação. Você pode resolver os problemas dos Rustlers, que eles roubam os gados dos moradores, negociando com eles ou confrontando-os diretamente, dependendo das suas habilidades e das escolhas do jogador. O Escolhido pode ajudar a resolver esses problemas, pode também fazer o conserto do Steel e do Whiskey Bob. O Whiskey Bob perde ao Escolhido para consertar seu alambique. Se o Escolhido acertar e completar a tarefa, ele receberá uma recompensa em dinheiro. Pode também explorar uma caverna do Rat Boy, perto de Clemet, que tem uma caverna lá, habitada por ratos gigantes e uma personagem peculiar conhecida como Rat Boy. O Escolhido pode explorar essa caverna,
para lidar com os ratos e interagir com esse personagem, obtendo itens e experiência no seu processo. Pode também participar do resgate de Smile, um caçador de geckos que desapareceu enquanto investigava a caverna infestada de geckos dourados. A namorada dele, uma mulher chamada Arden, pede ao escolhido que você o resgate. Aí você pode ir até lá na caverna, derrotar os geckos e resgatar ele, depois retornar a Clement. E aí sim, você vai conseguir descobrir pistas do paradeiro de Vic, já que Vic era um comerciante de antiguidades que foi capturado pelos escravistas e levado para a cidade de Den. Encontrar o Vic é crucial para a missão do escolhido, pois ele pode fornecer informações valiosas sobre o Geck. Além disso, Clement, que você pode recrutar Sulik, um guerreiro tribal que é de extrema ajuda durante sua jornada. Obtendo todas as informações, o escolhido parte para Den, uma cidade notória por suas atividades criminosas, incluindo tráfico de escravos e comércio ilícito. Den é um lugar perigoso, mas crucial para a missão do escolhido. Olhando em sua volta, percebe que a cidade é dividida em dois líderes de gangues rivais, os Medgear e a Lara. A cidade é um antro de atividades criminosas e a presença de escravistas é evidente. O escolhido começa conversando com habitantes locais para obter pistas sobre o Vic. Ele descobre que Vic está sendo mantido prisioneiro de Metzger e o líder de escravistas em Den. Conversas com personagens como Smith, o dono de uma loja de armas, ou até a Mom, a dona de um bar local, pode fornecer informações valiosas sobre o Vic e o Metzger. Após informações, você pode planejar o resgate de diferentes formas. O escolhido pode optar por negociar diretamente com o Metzger para comprar a liberdade de Vic. Isso geralmente envolve pagar um resgate em tampas de garrafa, ou você pode também optar por fazer missões para ele, que alguma dessas tarefas vai ser para recuperar escravos fugitivos ou realizar atividades para fortalecer a posição de Metzger naquela cidade. Ou você também pode decidir libertar Vic à força, se envolver em uma luta contra os guardas de Metzger e invadir o complexo de escravistas, mas já adianta, isso é bem difícil e você tem que estar bem preparado. Se você optar por negociar, ele deve reunir uma quantidade necessária de tampas e entregar a Metzger. Metzger então libera Vic, que é levado em segurança para fora do complexo dos escravistas. Fazendo tarefas para ele, você consegue o Vic, porém acaba fortalecendo ele na cidade contra as outras gangues da mesma. E na força bruta você invade o complexo. De qualquer forma, após o resgate, Vic agradece ao escolhido e compartilha informações sobre sua captura e itens antigos que negociava. Vic explica que antes de ser capturado, ele estava em posse de informações sobre o Geek, e menciona que tem clientes em Vault City que podem saber mais sobre o dispositivo. Vic decide se juntar ao escolhido em sua jornada, oferecendo suas habilidades em reparos e conhecimento técnico, que serão valiosos para o progresso dele. Caso você ainda decida ficar na cidade, ela pode te oferecer diversas coisas, como missões secundárias. Por exemplo, ajudar a gangue de Lara a enfraquecer a posição de Metzger e facilitar o resgate de Vic. Pode também fazer uma missão da Igreja da Sombra, que basicamente a missão era que o escolhido pode se envolver em atividades com essa igreja, que esconde alguns segredos sombrios. E nessa missão você descobre que a igreja é uma seita religiosa envolvida em atividades sinistras com rituais sombrios e tráfico de escravos. Ao investigar, você encontra evidências dessas atividades e decide confrontar a organização. O escolhido pode optar por enfrentar os membros da igreja em combate, resgatar as vítimas capturadas e expor os crimes da igreja para os habitantes locais. Ao desmascarar essa igreja, ele ganha experiência, itens valiosos e os respeitos dos moradores de Den, fortalecendo sua posição para continuar a busca pelo Geek. Além disso, você também pode interagir com os personagens locais, conhecer uma série de personagens interessantes, incluindo crianças que roubam para sobreviver, comerciantes inescrúpulos e outros moradores que podem oferecer informações valiosas ao necessitar de ajuda. Além de encontrar o Beck e o Flick. Esses desempenham papéis significativos na vida da cidade e nas missões que o jogador pode realizar. Beck é uma dona de um bar na cidade conhecido como Beck's Casino and Bar. Ela é uma mulher de negócios astuta e respeitada, que administra seu estabelecimento com a mão firme, onde pode fornecer missões para você, além de poder te ajudar dando informações sobre Metzger. Já o Flick é um comerciante conhecido por seu comércio de contrabando e itens roubados,
que também fornece missões, mesmo ele sendo um tanto questionável. Terminando tudo por Dan, o Escolhido e o Vic partem para Vault City. E o que acontece nessa cidade após os eventos do Escolhido irei deixar para o final do vídeo, ao fim de elaborar melhor o seu desfecho. Também devo ressaltar que a partida de Vault City é o mais provável, mas como se trata de um RPG, você pode seguir outros caminhos, como ir para a cidade de New Reno e Umbra Tribe. Enquanto o Escolhido parte para Vault City, pode ser que você tenha eventos aleatórios durante a tela de loading, como esse. Old man, you will come with us. Leave us alone. I will never support the cause of your superiors. I will not ask you again. Come now, or you will be made an example of. I would rather what knowledge I have disappear with me into the grave. So be it. Kill them all. This is none of your affair. Turn around and walk away. Com o Vic a salvo, o Escolhido segue pistas fornecidas por ele, que indicam que Vault City é um lugar crucial para encontrar informações sobre o Gek. Vault City é conhecida por sua tecnologia avançada e pela biblioteca de registros que pode conter detalhes importantes sobre o dispositivo. Conhecida por ter uma sociedade rígida e estruturada, além de possuir edifícios limpos e funcionalidade eficiente, tendo umas ruas patrulhadas regularmente para manter a ordem. Ela é construída ao redor do Vault 8, e a cidade usufrui das tecnologias avançadas do Vault, incluindo sistemas de purificação de água, fonte de energia limpa e instalações médicas de ponta, fazendo assim Vault City se tornar uma das cidades mais prósperas do jogo. Logo na entrada da cidade, o Escolhido é barrado, porque devido às políticas rigorosas lá, ele precisa de um Day Pass para entrar na cidade, ou você pode pagar os guardas e entrar na cidade além. Há claro de fazer algumas missões para ela, deixando você passar para continuar sua jornada. Após isso, o Escolhido pode conversar com cidadãos a fim de aprender mais sobre o lugar onde está e entender seus líderes e problemas internos. Para ganhar a confiança dos moradores, pode realizar missões como ajuda na clínica médica ou resolver conflitos entre os cidadãos. Pode-se também recrutar Cassidy, um homem de meia idade, veterano de muitas lutas e dono de um bar. Sua experiência de vida o tornou cínico, mas também muito sábio em questões de combate e sobrevivência. Caso opte apenas em progressão da história ou resolver esses problemas depois, o Escolhido pode encontrar pistas sobre o Gek na biblioteca e registro. A missão principal envolve acessar a biblioteca de Vault City, onde os registros antigos podem fornecer informações sobre o Gek e a localização do Vault 13. Após isso, o Escolhido se encontra com Lynette, a primeira cidadã de Vault City que pode oferecer acesso aos registros em troca de ajuda para a cidade, como resolver o problema com a cidade de Gecko. A missão em Gecko trata-se de problemas com o reator nuclear. A cidade está tomada por ghouls. Lembrando que tem tipos diferentes de ghouls e ainda possuem consciência e outros já perderam todo o resquício de humanidade dentro deles, fazendo eles serem agressivos e parecidos com zumbis. Gecko possui um reator nuclear que está vazando radiação, criando tensões com Vault City. Como em todas as outras missões, você tem maneiras diferentes de resolver a situação, através de resolução pacífica ou violenta. O Escolhido pode escolher entre resolver a situação pacificamente, ajudando a reparar o reator, ou através de conflito, influenciando a futura relação entre Vault City e Gecko. Porém, nem como tudo são flores, haverá consequências em seu avanço, e ao acessar os registros, poderá obter informações cruciais, como a situação de Gecko resolvida. Lynette e os outros líderes do Vault permitem que o Escolhido, acesse a biblioteca. Nos registros, o Escolhido encontra informações indicando que Vault 13 possui um Gek, direcionando a próxima fase de sua missão. Antes de partir para o Vault 13, o Escolhido pode adquirir novos equipamentos, recrutar companheiros e até se preparar para desafios futuros, além de conhecer um personagem formidável, um homem chamado Harold. Harold é originalmente um humano comum que viveu antes da Grande Guerra Nuclear, que ele era um cientista que trabalhava ao West Tech, uma empresa que conduzia pesquisas nucleares e biológicas. Durante seus dias como cientista, Harold foi enviado em uma expedição para o Mar Negro em uma missão de reconhecimento. No entanto, durante a missão, ele foi exposto à radiação de uma forma que mudaria sua vida para sempre. O contato com a radiação transformou Harold em um ghoul, uma criatura com aparência grotesca e uma vida prolongada, mas ao curto de deformidade física e rejeição social.
Eventualmente, Harold se estabeleceu na região que se tornaria conhecida como o Deserto de Mojave, onde ele se tornou uma figura proeminente. Ele fundou uma cidade chamada Oasis no local, onde uma grande árvore crescia. A árvore, conhecida como Bob, cresceu de sua cabeça como resultado de uma mutação. Sob a influência de Harold, o oásis se tornou um oásis verdejante e pacífico em meio ao deserto. No entanto, a história de Harold se torna ainda mais complexa quando ele se é envolvido nos eventos que levam à ascensão do The Master. Harold foi capturado pelo exército dele e sujeito a experiências cruéis, incluindo a implantação do FIV na vegetação que crescia em seu corpo. Apesar das adversidades, Harold sobreviveu e continuou a desempenhar papéis importantes no mundo pós-apocalíptico. Ele se tornou uma espécie de sábio e conselheiro, oferecendo uma orientação e sabedoria para os viajantes que cruzavam seu caminho. Continuando a história, o escolhido parte rumo ao Vault 13. Com as novas informações obtidas em Vault City, o escolhido está pronto para continuar sua jornada em busca do Gek. Ele espera encontrar o dispositivo que poderá salvar sua tribo em Arroyo. A viagem para Vault 13 será repleta de novos desafios e encontros, continuando a épica saga do escolhido no mundo pós-apocalíptico de Fallout 2. A localização do Vault 13 pode ser descoberta de algumas maneiras. A maneira mais plausível é no computador do Vault 15, onde possui a localização dos outros abrigos nucleares. O escolhido traça um curso em direção ao Vault 13, o Vault original do Vault Yeller, seu antepassado, onde acredita-se que o Gek esteja localizado. No caminho, você pode topar com facções como a Enclave, uma facção remanescente do governo pré-guerra que acredita na purificação da humanidade. Eles são uma presença significativa em Fallout 2 e representam uma ameaça séria para os habitantes dos ermos. Tem um card aqui na direita em cima onde eu conto melhor sobre a Enclave. Pode-se encontrar também os Supermutantes de Marcos, liderados por Marcos, um supermutante inteligente e carismático. Essa facção de supermutantes estabeleceu uma comunidade em Broken Hills. Eles buscam viver pacificamente e coexistir com outras criaturas inteligentes dos ermos. Tem também os Kens, que é uma gangue de saqueadores e bandidos que são envolvidos em várias atividades criminosas ao longo do jogo. E eles podem se escolher aliar-se dependendo das escolhas feitas durante ele. E também, claro, a Irmandade do Aço, a organização militar e tecnológica que busca preservar e controlar a tecnologia avançada. Eles podem ser aliados valiosos ou adversários, dependendo das interações do jogador com eles. Após uma longa jornada, o escolhido finalmente chega ao Vault 13, uma instalação subterrânea isolada e bem protegida. Ao explorar os corredores vazios e silenciosos, o escolhido se depara com os restos de um antigo povoado, onde a tribo original do Vault Yeller residia antes de partir em sua própria jornada. No coração do Vault 13, o escolhido encontra-se o Overseer, o líder da comunidade que está surpreso com a chegada de um estranho. O escolhido explica sua missão em busca pelo Geek, convencendo o Overseer da gravidade da situação e da necessidade de encontrar dispositivo para salvar sua tribo. Vale ressaltar que esse não é o mesmo Overseer do primeiro jogo. Continuando. O Overseer revela que o Vault 13 já possui um Gek, mas foi usado décadas atrás para estabelecer uma nova colônia no deserto. Ele fornece ao escolhido informações sobre a localização da colônia, agora conhecida como Arroyo 2, e aconselha-o a buscar o Geek lá. O escolhido, acompanhado de seus companheiros e equipado com as informações necessárias, parte em direção a Arroyo 2. No caminho, ele topa com uma facção, conhecida como New California Republic, ou NCR, Antiga República de Cherry Sands. Para contextualizar melhor os ocorridos, irei agora contar a história de New California Republic. Após os eventos de Fallout 1, a comunidade de Cherry Sands, liderada por Aradesh, evoluiu para a NCR, agora liderada pela filha de Aradesh, a Tandy, a menina que Yeller salva no primeiro jogo. Sob o governo de Tandy, Cherry Sands não apenas cresce, mas também se transforma no coração da NCR. Ela desempenha um papel crucial na expansão e estabilização da República, promovendo comércio, segurança e cooperação entre várias comunidades, tornando-se uma república democrática em expansão. A NCR se torna uma das maiores e mais influentes facções dos ermos, baseando-se em valores como democracia, lei e ordem, e se esforçando para estabelecer uma civilização estável em meio ao caos apocalíptico. Ao longo dos anos, a NCR expandiu seu território para abranger várias cidades e territórios no sul da Califórnia, incluindo Vault City, Redding e outras comunidades.
No entanto, o crescimento rápido e a expansão territorial trouxeram desafios, incluindo conflitos com tribos locais, facções rivais e problemas internos de corrupção e má gestão. Já em Fallout 2, a NCR é uma facção proeminente que desempenha um papel significativo na política e na dinâmica dos ermos. O jogador pode interagir com a NCR em várias capacidades, desde ajudar a resolver conflitos e realizar missões para a facção até enfrentar seus soldados e desafiar sua autoridade, dependendo das escolhas do jogador. A NCR tem interesse em várias questões-chave durante os eventos de Fallout 2, incluindo a expansão de seu território, a manutenção da ordem e a proteção dos seus interesses contra ameaças externas, como a Enclave. O jogador pode influenciar o destino da NCR e suas relações com outras facções através de suas ações e escolhas ao longo do jogo. Seu destino, vou deixar em aberto para não dar spoiler do seriado, caso você não a tenha visto na Prime Video. Vale ressaltar também que não estou dando ênfase em certas cidades, como New Reno e Broken Hill, mas aqui vai um resumo dessas cidades. Em New Reno, é uma cidade dominada por 4 famílias mafiosas que controlam o crime organizado, incluindo o tráfico de drogas, armas e prostituição. O jogador pode realizar missões para essas famílias, fornecer as alianças e recrutar Myron, um cientista responsável pela criação da droga Jet. A cidade oferece várias oportunidades de desenvolvimento de habilidade e de treinamento de perícias. Já Broken Hills é uma comunidade onde supermutantes humanos e ghouls vivem juntos, liderados por Marcus, um supermutante que pode ser recrutado como companheiro. A cidade é centrada na mineração de urânio e apresenta conflitos internos que o jogador pode ajudar a resolver. As missões aqui oferecem recompensas e promovem a cooperação entre diferentes grupos nos ermos. Continuando, a chegada em Arroyo 2, o escolhido é recebido calorosamente pelos habitantes da nova colônia. Eles estão surpresos e gratos por vê-lo, pois sabem que ele é descendente do lendário Vault Dweller, que os ajudou décadas atrás. No entanto, o escolhido logo descobre que Arroyo 2 enfrenta seus próprios desafios. Recursos são escassos, há conflitos internos e a segurança da colônia está ameaçada por invasões de criaturas mutantes e ataques de facções hostis. Determinado a cumprir sua missão, o escolhido começa a buscar pelo Geek. Ele investiga a área, conversa com os habitantes locais e segue pistas que o levam a locais perigosos e misteriosos ao redor de Arroyo 2. Durante sua busca pelo Geek, o escolhido entra em conflito direto com a Enclave, que está interessado no dispositivo por seus próprios motivos. O escolhido enfrenta soldados da Enclave e supera a armadilha e desafios líderes da facção em busca desesperada pelo Geek. A Enclave, ciente das atividades do escolhido, lança uma série de ataques surpresas e emboscadas ao longo de sua jornada. Soldados bem treinados e equipados, juntamente com tecnologias avançadas, tornam os conflitos com a Enclave extremamente perigosos e desafiadores. O escolhido enfrenta novas ameaças, incluindo robôs de combate, armaduras energéticas e arma de plasma, que representam uma nova geração de tecnologia militar da Enclave. Para superar esses desafios, o escolhido precisa usar estratégia, táticas inteligentes e sua própria habilidade e recursos, além de possíveis alianças com outras facções. O escolhido descobre várias bases secretas e instalações de Enclave espalhadas pelos ermos, onde a facção realiza experimentos sinistros e planeja seus próprios movimentos. Uma das formas mais comuns de encontrar a localização do Geek em Fallout 2 é através de diálogos com NPCs em Arroyo 2, ou em outras localidades que o jogador visita ao longo do jogo. Geralmente há NPCs em cada área que fornecem informações úteis sobre o Geek e sua possível localização em Vault 13. Esses NPCs podem incluir Elders em Arroyo 2, os anciões ou líderes de Arroyo podem ter conhecimento sobre essa lenda do Geek e podem oferecer pistas sobre onde encontrá-lo. Após a visita em Arroyo 2, o Geek pode ser encontrado em um local chamado Vault 13, que é diferente do Vault 13 visitado no jogo anterior. Este Vault é uma instalação diferente, geralmente localizada em uma área próxima onde o jogador está, uma vez que o jogo encoraja uma progressão relativamente linear da história aqui. Vault 13 é geralmente uma das últimas localidades visitadas antes do confronto final contra a Enclave, e a recuperação do Geek é uma etapa crucial na preparação para este confronto final. Rapidamente ele parte para Arroyo, mas se depara com uma ponte destruída e seus habitantes sumidos. Logo percebe que a comunidade foi atacada e grande parte da sua população foi sequestrada pela Enclave. Esse sequestro é um dos eventos cruciais que impulsiona a narrativa do jogo e motiva o escolhido a confrontar a Enclave e resgatar o seu povo.
A Enclave tem seus próprios planos para o povo de Arroyo, e o escolhido precisa agir rapidamente para evitar que esses planos se concretizem para salvar sua tribo. Esses eventos marcam um ponto crítico na história de Fallout 2 e desencadeiam uma série de missões e confrontos contra a Enclave, culminando em um confronto final para determinar o destino dos Zermos. Após descobrir o sequestro do seu povo pela Enclave, o escolhido recebe informações sobre a localização da base em Navarro, muito provavelmente através da Irmandade do Aço, que está situada nas proximidades de São Francisco. O jogador então parte para São Francisco e posteriormente para Navarro, buscando informações e recursos que possam ajudá-lo a enfrentar a Enclave e resgatar sua tribo. São Francisco, em Fallout 2, é uma cidade diferente, marcada pela presença dos tecnológicos Xi, descendentes de sobreviventes chineses, e os Ubologists, um grupo religioso pseudo-científico. Os Xi, com uma sociedade organizada e tecnologia avançada, oferecem ao jogador acesso a equipamentos e informações cruciais, enquanto os Ubologistas envolvem o jogador em missões ligadas à sua crença. São Francisco é vital para a narrativa principal, servindo como ponto de transição para a base da Enclave em Navarro e proporciona recursos e desenvolvimento de habilidades essenciais para o confronto final. A cidade oferece uma rica exploração de culturas e tecnologias, adicionando profundamente a experiência do jogo, juntamente aos seus companheiros. A partir desse ponto, ao longo do jogo você pode ter todos esses companheiros com você: o Dogmeat, seu companheiro leal, Sulik, que é um guerreiro tribal com personalidade forte, e um machado gigante. Ele é encontrado inicialmente em Den e é conhecido por sua bravura e habilidades de combate corpo a corpo. Vic, que é um comerciante habilidoso com talento para consertar e modificar armas. Cassidy, que é um ex-xerife envelhecido e experiente em combate, e ele é encontrado em Vault City. Myron é um jovem e arrogante cientista que é especializado na produção de drogas e produtos químicos. Marcus é o supermutante inteligente e carismático e possui uma vasta experiência em combate e liderança, e ele é encontrado em Brookwills, e é conhecido por sua sabedoria e senso de justiça. E o Key-9, que é um robô-cão altamente eficiente em combate, capaz de detectar minas terrestres e inimigos. E os demais, já mencionados anteriormente. O escolhido reúne seus companheiros e se prepara para a viagem até Navarro. No caminho, enfrenta uma série de desafios, incluindo encontros com criaturas hostis, confrontos e facções rivais, armadilhas deixadas pela Enclave e entre outros. Chegando a Navarro, o escolhido se depara com uma fortaleza bem defendida da Enclave. Usando suas habilidades, aliados e recursos adquiridos ao longo da jornada, ele planeja uma estratégia de infiltração para penetrar nas defesas da base e resgatar o seu povo. Dentro de Navarro, o escolhido enfrenta soldados da Enclave, máquinas de guerras avançadas e líderes poderosos da facção. Cada confronto é uma batalha intensa, onde o destino dos Zermos está em jogo. Após enfrentar inúmeros desafios e superar os obstáculos aparentemente insuperáveis, o escolhido finalmente encontra seu povo em Navarro. Eles o liberta das garras da Enclave e os leva em segurança de volta a Arroyo, restaurando a esperança e prosperidade na comunidade. Com seu povo a salvo e a Enclave derrotada em Navarro, o escolhido se prepara para o confronto final com a facção maligna. A Enclave é liderada por uma série de figuras poderosas e influentes, cada um desempenhando um papel significativo nos projetos da facção. Aqui estão alguns dos líderes da Enclave e seus projetos. O presidente Dick Richardson lidera a Enclave e supervisiona o projeto Pureza, um plano genocida para limpar os Zermos de qualquer vida contaminada pelo vírus FIV. O Dr. Charles Curling é um cientista-chefe responsável por experimentos biológicos e pela criação de armas biológicas para controlar a população. General Frank Horrigan, um supermutante modificado, lidera as forças militares da Enclave e executa sua operação com brutalidade. O Dr. Shatterber se dedica ao desenvolvimento de tecnologias avançadas e armas poderosas para fortalecer a Enclave. Além desses líderes centrais, há também líderes regionais encarregados de operações específicas. Coletivamente, a Enclave, em busca de restaurar um novo governo pré-guerra, erradica a vida contaminada pelo FIV e estabelece uma nova ordem sobre seu controle absoluto. Esses são alguns dos líderes da Enclave e seus projetos na história de Fallout 2. Suas ambições e planos sinistros são o foco das atividades da facção e representam uma ameaça significativa para o escolhido e os Zermos como um todo. Vale ressaltar que a Enclave também é conhecida como erradicar tudo aquilo que não é puro, ou seja, se ele considerar que você não é puro, não é um ser humano como aqueles dentro do Vault que não são contaminados com a radiação, eles vão te matar, eles
vão ser seus inimigos. Esses são alguns líderes da Enclave e seus projetos na história de Fallout 2. Com suas ambições e planos sinistros, são o foco das atividades da facção e representam uma ameaça significativa para o Escolhido e os Ermos como um todo. Durante o confronto, o Escolhido se depara com Horrigan, uma monstruosidade geneticamente modificada e implacável que representa a força bruta da Enclave. O Escolhido e seus companheiros lutam com todas suas forças contra Horrigan, enquanto tentam encontrar uma maneira de derrotá-lo. A batalha culmina em um confronto direto e desesperado, com o destino dos Ermos pendurado na balança. Finalmente, após uma luta épica e cheia de reviravoltas, o Escolhido consegue derrotar Horrigan e pôr um fim à ameaça da Enclave. Horrigan diz que ele ativou a autodestruição e que todos eles vão morrer junto com ele e ninguém vai sair vivo dali. Depois de uma fuga, com a facção maligna derrotada, o Escolhido e seus aliados emergem vitoriosos da batalha, celebrando sua coragem e sacrifício. O povo de Arroyo é salvo, a Enclave é destruída e os Ermos é deixado para ser reconstruído em paz. No final do jogo, o Escolhido retorna a Arroyo como um herói, recebido com alegria e gratidão por sua tribo. Seu povo é livre para reconstruir e prosperar, enquanto o Escolhido parte em novas aventuras ou assume seu lugar como líder em sua comunidade. Independente do destino escolhido, o legado do Escolhido como salvador dos Ermos viverá sempre em memória daqueles que ele ajudou a libertar. Com esse sendo um dos finais, agora vos trago todos os finais do jogo. Depois da destruição da Enclave, os refugiados de Arroyo e Vault 13 se restabeleceram, construindo uma nova comunidade, com a ajuda do kit de criação do Jardim do Éden. Se encontrando centenas de milhas do seu Vault, os membros do Vault 13 escolheram se juntar aos Villagers e estabelecer uma nova comunidade. E sua expertise técnica, combinado com as skills de sobrevivência dos Villagers, permitiu ao novo lugar para crescer e prosperar. 2 gerações do mesmo sangue foram reunidas, e o seu salvador, o Escolhido, se tornou Elder, presidindo na vila pelos anos a seguir. A Elder de Arroyo viveu por muitos anos depois da destruição da Enclave. Ela ficou feliz que a antiga separação entre o Vault 13 e o Vault Dweller tinha sido reconciliada, e muitas foram as vezes que ela te disse que desejava que o Vault Dweller estivesse vivo para ver a reconciliação acontecer. A Elder faleceu no seu sono, certa que a segurança da sua nova vila tinha sido assegurada, e agora estava prosperando. Muitos dos residentes mais velhos de Arroyo acreditam que ela agora vive no Vault do Céu, contando aos Vault Dwellers nos seus bravos feitos. Relações entre os Slags e os residentes de MODOK floresceram. Entre os 2 povos, MODOK prosperou e se tornou uma comunidade majoritária de fazendas, suprindo as outras regiões com comida. Com Metzger morto, escravidão desapareceu da área. O cassino-bar da Becky cresceu rapidamente, e a reputação de Rebecca Dyer como uma dona de cassino e bar trouxe a ela o negócio que ela precisava para comprar sua competição e expandir. O Den floresceu, e logo ganhou uma reputação por ser uma comunidade forte, porém honesta. Nos anos seguintes à destruição da Enclave, Vault City continuou a estagnar, engasgando no seu próprio isolacionismo. O gerador do Vault 8, que nunca foi intencionado a suportar uma grande população, preveniu a expansão necessária de Vault City. Eventualmente, a cidade foi absorvida pela NCR, que se espalhou firmemente para o norte desde a sua fundação. Não muito tempo depois da destruição da Enclave, a família Bishop de New Reno foi abençoada com uma criança. Essa criança pareceu ter pouco em comum com os Bishops, preferindo, ao invés disso, passar seus dias explorando a Wasteland. Quando ele fez 13 anos, tomou o controle da família Bishop e levou eles à vitória sobre as famílias restantes de New Reno. Ele morreu quieto no seu sono, na idade de 73, nunca tendo conhecido seu verdadeiro pai. Apesar de que a família Wright nunca completamente se recuperou da morte do Richard, o conhecimento de que o seu assassino foi trazido à justiça acalmou seu sonho preocupado. Myron morreu menos de um ano depois da derrota da Enclave, esfaqueado por um viciado em Jet enquanto bebia no Den.
Sua descoberta de Jet foi rapidamente esquecida. E agora não tem mais ninguém que lembra seu nome. Optimizar a planta de energia de Gecko se tornou o primeiro passo em forjar um espírito de cooperação entre Gecko e Valk City. A produção de energia aumentada de Gecko se tornou instrumental em ajudar a expansão de Valk City, que não aconteceu. Apesar da xenofobia de muitos líderes de Valk City, desapareceu na escuridão, enquanto ghouls e humanos trabalhavam lado a lado para criar um centro de aprendizado e tolerância, onde uma vez tinha apenas inimizade e desconfiança. Você ainda escuta menções do Harold de vez em quando. Aparentemente, a árvore crescendo da sua cabeça se tornou maior, e se rumores devem ser acreditados, fruta está crescendo dela. As sementes dizem que são incrivelmente fortes, e várias delas tomaram raiz até mesmo nas partes mais inférteis da Wasteland. Muitos anos depois de comprar o chip de escavação do escolhido, Marge LeBarge foi capaz de comprar e controlar tanto a mina Morningstar e a recém-aberta mina Cacoif. Marge foi uma escolha fácil para prefeita, e usando seu novo poder político, ela fez Hagen se tornar a crescente New California Republic, em troca por um assento no salão do Congresso da NCR. Com a destruição da conspiração para destruir os mutantes, Broken Hills começou a florescer. Então, o urânio acabou. A cidade, tendo perdido seu único motivo para existir, lentamente se dispersou. Os residentes levaram suas riquezas com eles, deixando o lugar uma cidade fantasma desolada. Poucos permaneceram tentando viver uma existência patética, mas, eventualmente, eles também desapareceram. Inspirado pelo seu exemplo, Marcos eventualmente viajou através das grandes montanhas para o oeste, procurando outros refugiados do exército do mestre. Você nunca mais ouviu falar dele. Sua ajuda com o Vault 15 lançou a marcha da New California Republic para civilizar seus vizinhos. Apesar de que tiveram muitos mais obstáculos, a NCR agora tinha um pé firme na Wasteland do Norte. Com a ajuda da NCR, os squatters do Vault 15 logo se tornaram autossuficientes e membros produtivos da sociedade. Com sua ajuda, os Dash Claws do Vault 13 se tornaram uma comunidade florescente. Quando o Vault não podia mais aguentar seus números, uma pacífica campanha de expansão foi lançada para tomar as terras em volta. O Xi floresceu, criando uma scourge botânica na radiação em volta da sua amada cidade. Apesar de que essa viga não podia crescer em outras terras, o Xi cuidou para alimentá-la em suas terras. Eles continuaram a crescer em força e prominência, formando a base de um novo império. Quanto aos vagantes do Tanker, bom, como vagantes fazem, continuaram vagando. A destruição da Enclave limpou todo o traço do presidente Richardson da história. Agora o título de presidente é simplesmente usado como boogeyman para assustar crianças. Se você gosta do meu conteúdo, por favor deixe seu like e compartilhe se possível. Se vocês quiserem que eu traga vídeos contando a história dos Fallouts da era 3D, é só comentar aqui embaixo, viu? Muito obrigado por assistir e até a próxima.